Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada, eu sou Montanha e a nossa convidada de hoje é a Vanessa. Olá pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês do Dev da Estrada e tô ansiosa para começar as perguntas. Ó, que é isso? Vanessa, primeiro, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui de gravar um episódio conosco do Dev na Estrada e para quem não te conhece, por favor, se apresente. Ok, vamos lá. Bom, é um prazer para mim estar aqui, escuto vocês já há algum tempo, então é bem legal poder participar. Bom, eu sou Vanessa Weber-Frois, casada com o Gabriel, se vocês já ouviram aí também o podcast dele. Atualmente estou trabalhando aí no Código Fonte TV, então vocês conseguem ver minha carinha por lá. Trabalho já aí com tecnologia há um bocado de tempo, vou acabar revelando quanto, o que pode ser meio prejudicial para minha saúde, mas não tem jeito. E por enquanto é isso. Show, então é isso aí, então vamos lá pro cast. Temos um convidado hoje aqui no nosso muralzinho, que é o Paulo Silveira. E aí, Paulo, tudo bom, cara? Fala, Montanha. E o pessoal não cansa de reclamar com vocês que tem muito front-end, né? Então, ó, eu tô aqui para dar um recado da Lura pro pessoal entrar na formação de front-end que a gente tem aí recente, que o Sérgio Lopes ajudou a bolar, que é para quem gosta não só do básico aí de front-end, mas para chegar nos Reacts, nos Angulares da vida. É um negócio bem completo, bem extenso, que tem inclusive de conteúdo, tem podcast, tem artigo de blog, tem muita coisa da comunidade. Fica o convite aí, tá o link aí no podcast. Legal, então o link vai estar aqui na descrição, entre lá em alura.com.br. Também queria agradecer o nosso outro patrocinador, que é a Revelo. Tá buscando aí uma nova fase na sua vida profissional em tecnologia? Não deixe de conhecer o sistema da Revelo. Lá você encontra os melhores profissionais da área de TI. E a gente convida você também que é uma empresa, ou você é um dev aí que trabalha numa empresa, trabalha com a parte de recrutamento também, dá uma olhada no sistema da Revelo, na parte de empresas, também é sensacional. Então, se interessou, entre lá em revelo.com.br. Também queria agradecer o nosso outro parceiro, que é o Cubo. O Cubo tem uma plataforma de vagas específicas para startup. São mais de 2.500 vagas que passaram por lá, 18 mil pessoas, e a maioria dessas vagas são para devs, assim como nós, é o que tem mais demanda lá. Se interessou, acesse cubo.network/jobs. Também queria agradecer a todos aí que gostam e compartilham o conteúdo do Dev na Estrada, tanto que apoiam financeiramente lá pela plataforma do Apoia-se, ou que apoiam simplesmente retweetando, dando like, mandando feedback. Então, pô, muito legal aí o carinho que vocês têm por nós. Estamos aí, ó, procure Dev na Estrada, tá? Em qualquer rede social, no Google, em qualquer lugar você vai achar aí, ó, Dev na Estrada, tudo junto, tá? Então temos Twitter, Instagram, canal no YouTube agora, e estamos também postando algumas coisinhas lá, conteúdo no IGTV, né? Que é o Instagram TV. Então, bem legal, estamos fazendo esse trabalho também, vamos fazendo coisinhas novas. Então, muito obrigado a todos que dão esse carinho para nós, e fazem aí, dão um feedback, enfim, compartilham tudo. Muito obrigado mesmo, o carinho de vocês é essencial para esse trabalho aqui continuar bem legal e motivado também. E por último, queria falar dos eventos aqui, queria falar do Front in Sampa, então a gente vai estar lá, Front in Sampa, 14 de julho, no Teatro do Hotel Max Soul de Plaza. Então, quer dar uma palavrinha conosco, cola lá, chega na gente, conversa, não tem chabu nenhum, cola na gente, vai lá conversar, vamos levar adesivos, vamos levar pouquíssimas canecas, tá? Vamos levar talvez algumas outras coisas, talvez a gente vai gravar lá, estamos combinando com o pessoal ainda, mas se interessou, quer trocar uma palavrinha com a gente, quer curtir esse evento sensacional, frontinsampa.com.br, beleza? Esses os recados da semana, vamos lá pro cast então. Então, para começar aqui o nosso episódio de hoje, que é um episódio de entrevista, a gente começa com aquela perguntinha de sempre, que é: Vanessa, quando é que você começou, né, esse mundo de tecnologia, né, quando você começou a se envolver com esse tipo de coisa que a gente sabe que são drogas pesadas, né? Drogas pesadas, né? Eu comecei com drogas bem antigas, sabe? Eu comecei, na verdade, assim, o primeiro contato que eu tive com a informática foi num curso de DOS, né? Porque eu não sou muito novinha. Por isso que eu falei que eu ia acabar me entregando. Olha aí. Tá vendo? Então foi um curso de DOS e depois eu fiz o curso de Windows, que era o 3.11 na época. Não posso mentir, gente. Eram aquelas janelinhas bem
bem antigas. E a partir do curso de DOS eu já meio que me apaixonei, gostei da coisa. Linhas de comando simples de DOS já me atraíram de alguma forma para informática. E aí, por uma curiosidade, né, por uma coisa assim meio surpresa para mim, no ano que eu saí do primeiro grau, né, que agora é ensino fundamental, porque mais uma vez eu sou velhinha, então ainda falo errado, abriu um curso de processamento de dados que depois virou técnico em informática. E eu escutei aquilo numa loja com a minha mãe. Eu tava procurando ainda saber o que eu ia fazer. Na época rolava uma certa dúvida, porque eu já tinha ouvido falar de faculdade de informática, achava legal, mas eu não sabia se eu ia ter dinheiro, se eu ia ter condições de fazer uma faculdade. E aí, quando eu escutei esse curso técnico, assim, meu olhinho brilhou. E a gente correu até o colégio pra tentar fazer a matrícula e, felizmente, consegui me matricular lá. Então, ali que realmente começou a minha carreira, né? Através do curso técnico de informática do meu ensino médio. Mas quando você entrou nesse curso técnico, você já pensava em, sei lá, aquela perguntinha assim, né? O que eu vou ser quando crescer e tal? Você já pensava em trabalhar com computador? Aí quando eu entrei ali que realmente eu comecei a pensar. Então, como era uma possibilidade de fazer um curso técnico, que dali eu já poderia sair pro mercado, né? Eu não precisaria passar por uma faculdade, que era uma coisa que eu ainda não sabia se teria condição, se teria como ir pra outra cidade, como é que ia ser, porque aqui na cidade, em Petrópolis, né, onde eu moro, não tinha nenhuma faculdade pública, enfim, eu teria que pagar a faculdade e eu não sabia como é que ia ser a minha vida. Eu tinha perdido meu pai há pouco tempo, então a estrutura da família estava um pouco abalada ainda, então rolava toda essa dúvida. E quando eu vi o curso técnico, pra mim foi a oportunidade de poder trabalhar na área de informática. Depois, tudo deu certo, eu vinha fazer faculdade, e aí continuei, segui a carreira. Mas a fagulha pra trabalhar com tecnologia saiu dali. E aí o meu primeiro contato com programação mesmo foi nesse curso de tecnologia lá do ensino médio. Então lá era legal porque assim, eles davam uma base bem interessante já pro mercado. A gente tinha programação na época, o que eu comecei mesmo foi o Pascal, e foi onde eu me apaixonei pela programação. Olha aí. E pela parte de, olha, tá vendo só como é que eu sou velhinha? Já começou com pesado, hein? Drogas pesadas. E engraçado, né? Porque aí também já vem essa parte de como eu já queria trabalhar com tecnologia. Eu, antes de perder meu pai, tinha aquela coisa de que eu ia completar 15 anos, um ano e pouco depois. E o meu pai perguntou pra mim, Vanessa, o que você quer? Você pode ganhar uma festa de 15 anos, ou uma viagem pra Disney, ou um computador. Caramba. Eu fui no computador, né? Então... E é mó desproporcional, né? Era mó desproporcional. Pô, você quer um computador, quer viajar pra Disney, ou quer uma festa? Tá vendo? Tudo bem que eu acho que a Disney já era muito mais cara na época, mas o computador e a festa, no nível que seria a minha festa, tava ali bem parecido, viu? Pô. Na época o computador era realmente bem carinho, né? Realmente. Então, acho que a sensação, até, olha, vou pular aqui fazer um adendo, né? Acho que a sensação que eu tive quando chegou o meu primeiro computador em casa, acho que eu nunca mais vou ter na vida com nenhum outro computador. Aquilo foi, assim, o êxtase, foi maravilhoso. Cheguei em casa, eu tinha saído com a minha mãe na época, e quando eu cheguei tinham 2 caixas do meu IBM Aptiva. Olha aí. Gigantes. Porque uma era do monitor, e a outra vinha o computador, e vinham as caixinhas de som, porque ele tinha um kit multimídia, o que era incrível na época. Então, olha, você não tem noção do que foi a minha alegria naquele dia de poder ligar. Aquele design arrojado, né? Lindo, olha, aquele desktop que você colocava. Que ia amarelar em uma semana. Exatamente. Mas eu usava capinha. Eu passei por essa época também. Passou? Colocar capinha no computador, capinha no teclado. Exatamente, meu tinha capinha. Olha só como é que a gente entrega a idade, assim, facilmente. Mas, realmente, essa alegria de ter o computador novo, nunca mais chegou nesse ponto. Então, ali no curso técnico, ele me deu toda uma bagagem pra dali já conseguir ir até pro mercado mesmo. A ideia dele era essa, era a pessoa conseguir sair dali pro mercado de trabalho. E através do curso, quando eu tava no segundo ano desse ensino médio, eu consegui o meu primeiro estágio, que foi na prefeitura de Petrópolis, e já trabalhando com desenvolvimento. Então ali foi onde eu realmente comecei a botar a mão na massa em código de verdade, né? Porque até então no colégio era tudo muito, muito simples, né? Muito basicão. E ali que eu comecei a ter contato com o pessoal que era analista de sistemas, e comecei a trabalhar de verdade com TI. Aí
vamos lá, nesse meu primeiro estágio, eu tinha 17 anos quando comecei, e foi bem legal, né? Porque rola aquele susto de você estar no seu primeiro emprego, e a primeira linguagem que eu fui mexer lá foi Clipper. Olha aí. E a primeira coisa que eu recebi do João Ricardo, que era quem cuidava lá, né? Que era o meu supervisor, foi um livro de Clipper de umas 500 e poucas páginas. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, minha mãe ainda olhou pra mim e falou: meu Deus, o que é isso, minha filha? Então foi o livro que eu recebi pra começar o meu estágio. Olha, e parabéns por lembrar o nome das pessoas. Eu não tenho essa skill, não. Né? Olha, mas te falar que eu também, é uma das coisas que, assim, eu peco muito. Eu esqueço muito o nome e esqueço a fisionomia. Então esse lado meu não é bom, mas foi uma pessoa marcante, porque foi onde eu realmente comecei e foi onde eu tive meus primeiros passos aí profissionais. Então o pessoal que trabalhou comigo lá na prefeitura, o João Ricardo, o Helder, a Ana, esse pessoal, assim, marcou a minha vida, porque foram alguns anos. Eu passei 4 anos na prefeitura, passando por lugares diferentes e trabalhando com pessoas diferentes. E aí o último lugar que eu fiz, ainda através de estágio, eu tava na gerência de informática lá, que era onde ficava o pessoal mesmo que cuidava dos sistemas, ainda rolava um sistema COBOL. Então eu trabalhei com aqueles monitorzinhos de fósforo verde, mas foi uma experiência muito interessante. Tipo, web não existia ainda, não era comum ainda, né? Olha, não. Lá eu não trabalhava com web. Se bem que eu já começava a dar os primeiros passos na parte web. Porque eu comecei o estágio na época do colégio, né? E aí eu passei pra faculdade, entrei, comecei a fazer ciência da computação em 2000 meu Deus, já não lembro mais. Em 2000, se eu não me engano. E por ali eu ainda fazia o estágio na prefeitura. Mas aí, quando eu tava na faculdade, aí a gente já via a parte de web e aí eu já mexia em alguma coisa, já fazia trabalho por ali, já fazia alguma coisa por fora. Até mesmo na faculdade, eu cheguei a participar fui bolsista uma época pelo CNPq e eu desenvolvia um site voltado para ensino à distância. Então, nessa época eu já estava um pouco envolvida com a área web. Acho que foi, assim, meu primeiro trabalho mais específico para web, talvez tenha sido esse site, que, nossa senhora, eu lembrei dele agora do fundo do baú. Mas foi bem legal, porque aí foi uma experiência diferente, né? Porque foi mais desse lado acadêmico, de fazer publicação. Eu cheguei a participar de um evento que teve no Rio, na UFRJ. Então também foi uma experiência diferente que me ajudou, porque na época rolava toda uma dificuldade financeira para poder fazer a faculdade. A propósito, né? A faculdade, eu levei 6 anos fazendo faculdade. Então demorou bastante, justamente por conta do dinheirinho apertado, né? Na época era aquele sistema de crédito, então eu conseguia fazer um número menor de matérias para poder pagar menos a mensalidade. E no final era o contrário, né? Eu tinha como pagar um pouco mais da faculdade e não conseguia desprender as minhas matérias, que estavam todas presas no currículo. Então, não tem jeito, né? Acho que todo mundo passa aí um pouquinho de perrengue no início da vida profissional. Mas, voltando, né? Eu vou indo, gente. Eu acho que eu vou fazer uma bagunça na minha linha cronológica. Voltando, eu entrei na faculdade, aí fui fazer ciência da computação. Olha. E aí já ciente do que eu queria, né? Porque aí eu já trabalhava no meio, já era uma coisa que tava firme e forte. Tava seguindo o currículo padrão, né? Exatamente. Curso técnico, ciência da computação. Eu costumo dizer que a minha vida, assim, ela é bem sem graça. Eu não posso colocá-la num livro, não, porque foi tudo certinho, assim, sabe? Não teve nenhuma emoção muito incrível. Então tem muitas histórias do lado profissional e tudo, mas eu segui todo aquele padrãozinho, assim, de vida normal. Não tem nada de muito excepcional. Do lado profissional é que realmente eu virei de ponta cabeça, né? Ponta cabeça nem tanto, porque eu não saí da área, né? Continuo aqui. Mas cheguei onde eu cheguei hoje e ficou um pouco diferente do que eu havia pensado lá no início da carreira. Quando eu entrei aí na faculdade de ciência da computação, segui firme e forte nela, apanhei um bocado das matérias de cálculo, porque justamente eu tinha feito aí essa segundo grau técnico, então eu não tinha formação nenhuma matemática para conseguir dar conta de trigonometria, geometria e afins. Então cortei um dobrado. Ainda bem que eu sou uma pessoa bem caxias, sabe? Eu sou daquela que entrava na hora e que saía no final da aula, estudava loucamente. Então acho que isso aí ajudou de alguma forma. E por outro
outro lado, as matérias de tecnologia mesmo, né, eram melzinho na chupeta, que pegava aquelas matérias de algoritmo e tudo, pô, a gente já trabalhava, fazia aquilo tranquilamente, né? Era a parte boa, né? Exatamente, era a parte que eu não precisava me preocupar. Eu fiz faculdade de design, né? E eu também já trabalhava quando eu entrei na faculdade. E na minha faculdade era design de interface, na verdade. Então era bem abrangente, assim. Tinha desde fotografia até jogos, até Arduino, sabe? Era bem abrangente, assim. E aí a gente tinha umas matérias assim também, tipo Photoshop, Flash e tal. Essas daí eram as minhas de programação aí que você falou, que é melzinho na chupeta. Eu até chegava no professor e falava assim, professor, você já sei fazer isso aí dele. Me entrega uns trabalhinhos aqui, você não precisa vir na aula. Já dava assim, já. Eu não cheguei a ter essa facilidade de não poder ir na aula, não, mas era bem tranquilo. Essa parte foi boa. Embora depois até tenha pego algumas partes de algoritmo, aqueles algoritmos um pouco mais complexos, aí foi legal, porque aí pelo menos rolou um desafio a mais ali pra aprender. Mas os iniciais eram bem simples mesmo, né? Aí, profissionalmente, nesse meio tempo, eu saí da prefeitura, trabalhei um mês numa empresa nova que tinha aberto aqui. Eu saí da prefeitura, assim, achando que, caramba, eu vou pro mundo mais maravilhoso, vou trabalhar. Aí eu já ia trabalhar com web. Eu, na época, já fazia alguma coisa em ASP, muito por conta desse projeto e por conta de alguma coisa que o Gabriel, que nessa época a gente já tava junto, né? A gente começou a namorar lá no ensino médio, então a nossa carreira acadêmica e afins se cruza aí, né? A gente se conheceu já no curso técnico. Ele já tinha alguns projetos, então, bem ou mal, eu sempre participava de alguma coisa. Então já tinha aí um pouco de experiência com ASP e com HTML, né? Que acho que antigamente tinha muito isso, né? A gente mexia em um pouco de tudo. E fui pra essa empresa achando que ia ser a coisa mais linda do mundo. E um mês depois a empresa fechou. E eu fiquei sem nada. Nossa. Perdi o meu pobre estágio e não deu nada certo na empresa. Apagou a luz. Exatamente, apagou a luz. Ela nem apagou a luz toda, não, mas ela tava inovando muito aí nessa parte de... Ela tinha uma área muito diferente e eles apostaram numa área web e um mês depois eles resolveram que, não é isso não. Então eu me vi aí, coitada de mim, pobre, na rua, sem nada. Então a empresa não fechou, é só a área que você entrou que eles decidiram... Exatamente, éramos eu e mais duas pessoas, que as duas pessoas tinham vindo do sul e ali acabou. Em um mês acabou tudo. Então... Meu Deus. Tadinha de mim, acho que eu entrei no barco que já estava afundando e não sabia. Olha aí. Enfim. Você pode ter... Quem sabe a gente, você contando sua história aí, a gente pode entender que você tinha essa skill aí, ó. Entrava nos lugares e fechava. Né? Fechava, nossa, não. Olha, menino, mas já que você falou isso, você não tem noção de que eu sou uma fechadora de colégio. Todos os colégios que eu estudei, 90% deles fecharam. A única que continua firme e forte é a faculdade. Mas, tudo bem, as empresas não, gente, elas continuam aí. Foi só esse bloco dessa empresa mesmo. Acho que eu dei azar. Aí, saí dali, pouco depois, eu entrei numa distribuidora de bebidas que tinha aqui, que era da Ambev. E ali eu entrei fazendo uma parte de informática mais administrativa, porque eu não aguentava ficar parada de jeito nenhum. Então, na primeira oportunidade que apareceu, eu agarrei. E lá foi uma experiência legal também, porque era um mundo diferente do que eu tinha. Eu não trabalhava agora direto com desenvolvimento, mas trabalhava ainda com a parte de TI. E nessa empresa, ela mudou de dono e surgiu a oportunidade de eu pegar o cargo de gerência de tecnologia. Na época era a pessoa que cuidava de tudo, na informática, de um tudo mesmo. Foi, assim, uma coisa também maravilhosa pra mim. Fiquei numa alegria louca, mas pouco tempo depois eu descobri que eu não estava preparada ainda para aquilo. Eu tinha, na época, 21 anos, 22, e eu descobri que eu não tinha estômago, talvez. Eu realmente, não era o conhecimento. Eu conhecia tudo, mas acho que eu não estava preparada muito por conta da falta de experiência mesmo. Hoje eu vejo isso. E aí, na época, eu conversei com o pessoal e tudo mais, falei, poxa, olha, eu quero continuar, mas tá muito difícil pra mim. Eu ainda fazia faculdade, então conciliar tudo tava uma coisa complicada. E como eles gostavam de mim, gostavam do que eu fazia e tudo, eles chamaram uma outra pessoa que meio que trocou de cargo comigo. Ela passou a ser gerente e eu passei a ser auxiliar dessa gerência. Então foi ao mesmo tempo aí uma certa frustração, mas foi algo que eu aprendi muito na minha carreira, porque eu vi que eu simplesmente não estava preparada, consegui admitir isso de alguma forma para a empresa, falei, olha, gente, não tá legal. E mesmo assim, como era muito trabalho para uma pessoa, eles me mantiveram, então eu continuei fazendo tudo o que a gerência fazia, mas dividindo o posto com alguém. Então, assim, foi um trabalho que eu passei alguns anos lá e que me fez crescer muito profissionalmente. Eu aprendi muita coisa
coisa lá, até com relação aos meus limites, a coisas que eu tinha de bom e que eu não tinha de bom, que eu tinha que melhorar. Então é engraçado, né? Hoje, depois de ter passado aí muitos anos, eu consigo analisar a situação aí de uma forma diferente, né? Do que eu analisava na época. E eu vejo que foi muito bom. E é bem legal porque geralmente a gente não quer admitir, né? Quando acontece esse tipo de coisa assim. Acho que a reação mais comum é falar assim, não, eu consigo, não, vou dar um jeito, não, vou, sei lá, me matar e fazer diferente. Mas você viu que não, pô, não, acho que não tá no momento e tal. Então isso é bem legal, né? Você conseguir enxergar isso e, de certa forma, hoje, acho que você falando, olhando pra trás, você vê que fez sentido, né? Exatamente. Então, na época, foi muito difícil tomar essa decisão de ter que chegar e falar, olha, gente, infelizmente, acho que eu não tava preparada. E nem não foram essas as palavras que eu usei, né? Na época também eu continuava com os meus 23 anos, mais ou menos, sei lá, 22 e meio, não sei. Mas depois você vê aqui que realmente foi importante, entendeu? Foi importante pelo crescimento de várias formas, de conseguir ver que eu tinha um limite na época, porque por conta de falta de experiência, de falta de vivência. E eu vi que, na verdade, o conhecimento eu tinha, mas eu não tinha aí o peito pra matar a bola, entendeu? Era o que me faltava na época. Uhum. E hoje em dia eu já passei por situações absurdamente piores do que a que eu passava lá, e eu vejo que eu lido com tudo de uma forma muito diferente. Então é aquele pontapé que te joga pra frente, né? Sim, total. É verdade. Bom, aí depois de algum tempo eu acabei saindo aí dessa empresa, justamente porque eu ali cheguei no meu limite e o cargo que tinha acima de mim, eu já tinha tido aquela experiência e não era o que eu queria pra mim, então chegou num ponto que eu falei, gente, já deu, assim, aprendi o máximo que eu podia, dei o máximo que eu podia dar do meu trabalho, fiz tudo que era possível, mas eu queria um desafio novo, queria uma coisa além. E daí surgiram algumas coisas, né? A primeira delas eu fiz entrevistas, fui pro Rio, fiz entrevista pra tentar passar numa empresa que trabalhava com desenvolvimento SAP, e aí na época não passei uma entrevista ou outra, mas acabei parando numa daquelas dinâmicas. E aí, paralelo a isso, o Gabriel a gente já tinha alguma coisa de cliente rodando por fora aqui em Petrópolis mesmo. E aí ele que insistiu, falou, Vanessa, pô, a gente já tá aí com cliente, vamos tentar, por que você não fica aí em casa? Pô, a gente tem aqui o escritório, vamos tentar isso aí, já tá aparecendo coisa nova, e aí realmente surgiram outros clientes, então assim, já tinha uma demanda pro lado da nossa empresa, que já existia por conta do Gabriel trabalhar PJ já há muitos anos, e eu meio que relutava ainda, porque pra mim a minha ideia sempre foi fazer parte de uma empresa e não ser uma empresa, né? Eu não tinha muito esse sonho que a maioria das pessoas até tem, né? De ter o próprio negócio. Uhum. Eu me via muito no mercado, eu não me via tendo o meu próprio negócio. Então eu relutei um pouco, custei um pouco a aceitar essa ideia, mas ao mesmo tempo, enquanto corria atrás, eu fui tocando, né? Em paralelo às coisas. E foi tudo acontecendo. Foi acontecendo e aconteceu. Então, assim, mais uma vez, eu acho que eu precisava de um estalo, eu precisava de uma marcação ali, e a marcação pra gente começar a tocar realmente a RW, que é a nossa empresa, foi a gente ter alugado uma salinha. Então nós alugamos uma salinha, montamos ela toda bonitinha, e eu trabalhava sozinha na salinha. Só eu. Isso você diz externamente, não era na casa de vocês. Exatamente. Então acho que pra mim ali foi o meu breakpoint ali. A partir do momento que eu saía de casa pra poder ir pra um lugar físico onde eu dizia, não, aqui é a minha empresa, foi onde eu aceitei que eu tava me tornando uma empresária nesse sentido. Legal. E é engraçado isso, né? Porque, querendo ou não, você é o mesmo sentimento de você ir pra uma empresa, né? A gente que do Deve na Estrada gosta bastante, defende bastante o trabalho remoto e tudo mais, e não necessariamente o trabalho remoto é um home office, né? Você trabalhar de casa e, sei lá, ter um quarto ali, sai, levanta da cama e já vai pro quarto. Cada um tem um jeito e tem um jeito de ver e sentir esse tipo de coisa, né? E tem pessoas que realmente, né, preferem, tem que sair de casa, mesmo que seja um escritório próximo à sua casa, que você possa ir a pé ou, sei lá, 5 minutos com algum transporte, você ter esse mindset, né, de, levantei, tomei um banho, vou trocar de roupa, vou me deslocar até o lugar e ali eu vou sentar e trabalhar, né? Meio que sua mente dá uma virada numa chave, assim, e fala, beleza, aqui é trabalho agora, né? Exatamente. E eu acho que eu precisava disso até para um passo um pouco maior, porque eu precisava ter certeza de que aquilo que eu tava fazendo não era meio que um quebra-galho, de que aquilo que eu tava fazendo para atender os clientes e tudo mais passaria a ser minha vida
vida profissional. Sim, o freela virou responsa agora. Exatamente, eu não era um freela, eu não tava quebrando galho procurando um emprego. Não, aquele dali seria o meu emprego. Então, essa sala que a gente montou foi onde eu virei essa chave. E aí, o que aconteceu? A gente ficou na sala, os clientes que eu visitava eram todos externos, eu ia até os clientes nunca vinham até mim, então o escritório servia realmente só pra mim. E o Gabriel, nessa época, trabalhava no Rio, a gente ainda fazia faculdade no início, então o Gabriel ia pra lá, às vezes a gente ia final de semana, ia tarde à noite, ficava lá trabalhando até tarde, mas ele não curtiu tanto a sala quanto eu. E aí chegou num ponto que a gente, na verdade, ia começar a construir a nossa casa. E aí o escritório passou a ser uma despesa desnecessária. E aí a gente conversou, sentou e... Só que aí, nesse momento, a minha cabeça já estava preparada. Eu já tinha trabalho suficiente para entender que mesmo eu trabalhando de dentro de casa, eu estaria trabalhando na minha empresa. Então, para mim, foi fundamental ter esse gatilho aí para separar as coisas. Mas você acha que você já mudou? Você já conseguiu mudar ou você ainda, vamos supor que gastos não sejam um problema? Acha que um escritório externo seria melhor ou você já se adaptou em casa e acha melhor mesmo? Olha, hoje eu já me adaptei em casa. Então, porque isso eu já trabalho em casa desde 2006, mais ou menos. Caramba! 2006? Não, antes. Tem muito tempo. Já até me perdi na data. Mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos que eu trabalho em home office. Olha aí. Nesse meio período aí, a gente chegou a ter uma empresa que a gente tinha um amigo nosso que tinha parte de uma agência e a gente fazia parte web pra ele. Então, em algum momento, a gente chegou a unir e eu passei pouco mais de um ano num escritório fora de casa. É muito bom, tem diversas vantagens, mas hoje eu já tô adaptada. Então, assim, eu acho que o meu problema de trabalhar em casa era aquela visão de, poxa, mas eu não vou fazer nada. Que eu vou acabar assistindo TV? E hoje é o extremo oposto, né? Na verdade, a dificuldade que eu tenho é de limitar o horário do trabalho, né? Porque aí você tá em casa... Se desligar do trabalho, né? Exatamente. Qualquer mole que você dá, qualquer brecha, a gente senta de novo no computador. Isso daí, tanto eu quanto o Gabriel. 10 horas da noite aqui, assim, ó, só mais um commit, peraí, só... Exatamente. Não, espera aí, vou só resolver esse probleminha que tá dando aqui, entendeu? Então, é complicado. E, principalmente agora que a gente tá trabalhando muito com conteúdo, né? Geração de conteúdo não acaba nunca. Então, tem sempre conteúdo novo pra você gerar. Então, é muito difícil conciliar tudo. Mas hoje, o home office, pra mim, eu já tiro de letra, eu já me acostumei. Mas aí vem o outro problema, que lá, 11, 12 anos atrás, eu não tinha... tem mais de 10 anos, tá? Porque o meu filho já tá com 10 anos e eu já trabalhava uns 3 anos no home office, então já tem aí uns 13 anos, pelo menos. Cara. Vem esse problema, que agora a minha casa tá mais cheia. Então, não sou só eu dentro da casa sozinha. A minha casa tenho eu, tem 2 filhos que estudam na parte da tarde, tem uma mãe minha que é salvadora, confesso, ela vem pra cá e ajuda na parte de comida e afins. Mas aí tem esse problema de você dividir os espaços, né? Então, rola a porta fechada, o fone no ouvido e tipo, olha, tô trabalhando, não me interrompam. Mas esse lado do home office de você agora conseguir separar tudo e dar limite pras crianças é um novo desafio do home office, né? Tem que ter certas regras, né? Porque senão não tem como, né? Você, sei lá, os seus filhos, né? Quem tá com você na casa acha que você tá em casa, né? Acha que você não tá trabalhando. Ou qualquer 10 minutos que você tenha é os 10 minutos pra resolver algum problema dentro de casa, né? Isso é bem ruim, assim. Eu já passei por algumas experiências, assim, também, que eu não tenho filhos, nada, mas eu já trabalhei home office com a minha esposa também, dentro de casa. E é complicado, assim. Demorou um tempo, não sei como que é com seus filhos hoje, mas demorou um tempo ela assimilar que, mesmo eu estando no quarto e, sei lá, mexendo no celular, não quer dizer que eu tô com tempo livre, sabe? Tipo assim, eu só tô dando aquela espairada, mas eu ainda tô concentrado, tô pensando em tal coisa. E nosso trampo, por mais que seja 0 e 1, né? Ele é muito criativo, né? A gente sempre fala isso aqui, que apesar de ser 0 e 1, nosso trabalho é muito criativo, é de resolver problemas e ser criativo pra resolver esses problemas diariamente. Então você tem que estar muito ligado com o seu trabalho, você tem que estar motivado, você tem que estar querendo fazer aquilo, porque senão você pode ficar uma semana ali, se você não tiver conectado com aquilo, você não consegue resolver, né? Exatamente, e às vezes é justamente esse problema que você tem que estar muito concentrado e muito focado. E às vezes a pessoa, não, mas é só um negocinho, são 5 minutinhos, mas cara, são aqueles 5 minutinhos que te faz
quebrar completamente o raciocínio. Então não são os 5 minutinhos que você perde, é todo o raciocínio que tá sendo construído ali naquele momento que vai por água abaixo. Então isso hoje é um pouco complicado. Os meus filhos, o maior é mais tranquilo, que já tá com 10 anos, e ele foi acostumado, ele viveu a vida dele toda sabendo que a mãe tá no horário de trabalho. Então ele consegue entender melhor esse limite. O pequenininho tem 1 ano e 10 meses, então ele tem que ficar fisicamente separado mesmo, literalmente. Senão, esquece, não trabalho nada. Então aqui, a minha sorte é que minha casa tem 2 andares, então o escritório fica no andar de cima, e quando criança tá aí, eles ficam no andar de baixo. Então fica essa separação física. Porque se deixar dentro do escritório, esquece, ninguém trabalha. Mas é um desafio aí. Mais uma vez, né, toda a balança pesa pros 2 lados. É muito legal, porque tem o convívio com as crianças, tem essa... Como eu trabalho por minha conta mesmo, a gente consegue manipular um pouquinho o tempo. Então, se tem um evento no colégio, eu consigo ir lá, dar uma olhada, até porque eles estudam aqui pertinho. Mas, ao mesmo tempo, é complicado de você manter tudo separado, assim. E você comentou que você estudou Pascal lá e depois trabalhou na parte web com ASP. Você sempre trabalhou mais com o back-end. E quando você começou a tocar a empresa de vocês aí em casa, como que eram os seus trabalhos? O que você trampava com linguagem, alguma coisa do tipo? Como que era? Aí, na verdade, o que aconteceu? Éramos eu e Gabriel, só nós 2, solamente, não mais ninguém. A gente já tinha uma parte de back-end, o Gabriel meio que construiu um próprio framework nosso na época. Quem nunca? E dali, né, bem maluco, mas ele construiu, e ali a gente conseguia ter um trabalho de back-end que a gente era razoavelmente rápido, porque a gente já tinha muita coisa pronta, e nós atacamos um nicho aqui em Petrópolis que na época deu muito certo pra gente, e a gente conseguiu muitos clientes, que foi a parte de moda. Aqui tem a Rua Teresa, que é famosa, que é eles chamam de um maior shopping a céu aberto, e que na época tava muito grande. Hoje em dia tá indo aí, mas na época era muito grande, tinham muitas lojas, e a gente atacou meio que sem querer. O nosso primeiro cliente, um dos primeiros clientes, foi dessa área, e aquilo foi indo, e a gente conseguiu preparar um sistema que atendia muito bem esse pessoal. Então a gente dominou durante um tempo, a gente tinha vários, eu atendia mais de 20 clientes da área de moda dali da Rua Teresa. Caramba. Então, pra gente foi legal, porque a gente já tinha um back-end que tava programado, que a gente fazia adaptações, mas que tava mais ou menos pronto, e aí faltava o front-end. Na época, o bambambam do front-end era o Flash. E aí, era o que tinha de mais moderno na época, né? Principalmente pra esse segmento, né? Exatamente, o que todo mundo queria. Era bem famoso, né? Era o Flash, eram altas animações e pessoas incríveis pulando na tela, enfim. E aí, o que eu fiz? Falei, Gabriel, vou ter que tomar conta dessa parte, porque o Gabriel, nessa época, ele trabalhava no Rio, então ele não tinha como me ajudar, e a gente já tava com uma demanda grande. Então eu caí, me matriculei num curso de Flash, fui pro Rio durante vários dias, descia, voltava e tudo mais, e fiz o curso de Flash. E ali eu caí dentro muito mais dessa parte, embora eu não trabalhasse tanto com layout. Então eu tinha algumas agências parceiras, que muitas vezes elas até faziam a parte gráfica, visual da empresa, e me passavam uma coisa ali, pelo menos já fácil de eu formatar, para virar o site, a parte de moda. Então os nossos primeiros anos aí, o crescimento da RW todo, foi por conta desses projetos, e eu caí dentro do Flash nessa época. Olha aí, colocava ali, keyframe, anima aqui, vai pra direita. Vai pra direita, vai pra esquerda, mexia com o ActionScript. Você chegava a animar visualmente assim mesmo, ou você programava no ActionScript e tudo? Um pouquinho de cada. Tinha muita coisa que eu fazia manualmente mesmo, e aí alguma coisa que era mais fácil, que nem eu já tinha uns esquemas de slide, de foto, não sei o que lá, que aí já tava tudo programado por trás, e eu mudava um pouquinho o visual pra atender todo mundo, né? Que também era até uma dificuldade, porque nós trabalhávamos com muitos clientes e todos eles trabalhavam com a mesma base de visual e tudo, porque eram aquelas coleções, né? Primavera, verão. Então o tema vai ser praia. Cara, todo mundo vinha com praia. Então você tinha que ter um jeito de fazer praias de várias formas. Mas era bem legal, viu? Foi uma época legal. E aí, depois, a gente unificou aí, criou essa outra empresa
com esse amigo nosso. Isso aí já um pouquinho mais pra frente. Unimos as forças, trabalhamos e tudo, só que aí veio uma época de crise aqui, teve uma chuva que até causou realmente muito problema na cidade, e dali as coisas... Matou o Flash. Eu acho que o Flash afundou junto com a chuva, mas dali, então, as coisas realmente mudaram um pouco, e aí eu voltei mais pra área de programação, mas de vez em quando ainda dou umas fugidas lá e dou umas olhadinhas na parte de front-end. Até agora eu vi que eu ouvi a entrevista da Lulayane esses dias aí com vocês, e há pouco tempo mesmo eu tava apaixonada no curso que ela deu de Angular. Uhum. Então a minha próxima empreitada vai ser conseguir mexer no Angular alguma coisa, entendeu? Esse daí eu ainda não sei, mas eu estou começando. Só vem. O mundo do JavaScript é bonito. É. O negócio de Pascal aí não vira, não. Não dá mais pra mim, né? Então JavaScript puro, beleza, mas eu estou defasada em aprender um bom framework aí, então eu escolhi o Angular, vamos ver. Talvez eu mude ideia até lá, mas a princípio eu seguirei nele. Qualquer um dos três tá bom, né? Pegar o Angular, React ou Vue.js, vai curtir. Eu vou, né? Os três são os líderes de mercado aí. Verdade. Cada um dos três tem mercados específicos, então qualquer um dos três que você escolher é show. Uhum. E acho que, assim, se eu fosse falar uma coisa só, talvez, assim, o Angular, ele encaixe melhor com produtos da Microsoft. Talvez, se você trabalhar com produtos da Microsoft, seja uma vantagem você ir pro Angular também. Ok, sugestão anotada. Mas tô vendo, e até assim, como a minha ideia, depois que eu realmente virei aqui empresária e afim, a gente fala que é empresário, mas na verdade a gente, quando tem uma empresa própria e tudo mais, a gente é de tudo um pouco, né? A gente faz a programação, o front-end, o back-end, serve o cafezinho, faz a limpeza das mesas no final do dia, mas... né? Tem que se virar nos 30, faz o atendimento do cliente. Mas você pode ser chique e falar assim, não é atendimento ao cliente, é Customer Support. Isso, olha só. Você põe no LinkedIn assim, ó, CS, Head of CS. Olha só, fica muito melhor. Mas não tem problema não. Eu me orgulho, fiz fazer atendimento mesmo, faz parte. E até uma parte que eu gosto, viu? Não me é custoso, não. Eu gosto de lidar com o cliente. Eu tava vendo o vídeo de vocês lá e vocês responderam uma pergunta assim que você começou a trabalhar, né, de casa, tendo seus clientes, tendo sua empresa, vai fazer 13 anos aí, é muito tempo, poderia dizer aí que foram os precursores do trabalho remoto no Brasil, hein? Será? Poderia me arriscar a dizer isso aí. Puxa vida. Não sei se chega tanto, mas realmente, né? Já tem um bocado de tempo. E quando é que começou essa ideia de fazer, vou agora começar a criar conteúdo? Ou antes de vocês criarem os seus próprios conteúdos, vocês começaram a vender isso na empresa de vocês? Então vamos criar conteúdo nas empresas. Agora a gente é head de marketing aqui também. Olha, não, na verdade, a criação do conteúdo veio por conta do Gabriel. Ele tinha um sitezinho de nome esquisito e lá ele disponibilizava alguns códigozinhos que ele fazia, algumas funções, algumas coisas prontas, ele colocava lá. E aí, de repente, ele começou a ver que aquilo tinha sido indexado e que estava sendo consumido pelos desenvolvedores. E ele foi buscar o códigofonte.com.br, a gente comprou o domínio na época e criou o código-fonte. Então, ali realmente nasceu esse projeto nosso, porque além dos clientes, a gente tinha alguns projetos e o código-fonte nasceu nessa época. Quando a gente começou a colocar conteúdo lá, o Gabriel colocava alguma coisa, mas era sempre algo esporádico, não era algo fixo. Até que o dia a gente conseguiu, o pessoal do UOL entrou em contato com a gente, na época era super legal, a gente virou parceiro e aí a gente passou do portal UOL. Os caras chegou e falaram assim, o UOL paga nós. Não pagava muito não, mas ok, a gente tava lá, foi super legal pra gente na época, foi muito legal, viramos parceiro, entramos lá e aí o site com o tempo, com conteúdo e tudo mais, começou a crescer até que a gente realmente passou a disponibilizar mais conteúdo. Então, teve uma época que a gente voltou o site mais também pra área de notícia, incluiu coisa de games e tudo.
tudo, porque até então ele era muito código só, né? E com isso o site cresceu um pouco mais e a gente passou a ter aí uma certa visibilidade no mundo da tecnologia enquanto códigofonte.com.br. Então a criação de conteúdo veio muito por conta desse site, desse projeto nosso. E não foi uma demanda do nada, né? Tipo, vocês estavam com pouca demanda no trabalho e falou, não, vamos partir agora pra criação de conteúdo. Foi uma coisa meio que junto. E como que você arranjava tempo pra fazer isso aí? Olha, isso daí é uma pergunta que eu me faço sempre pra tudo que a gente faz até hoje. Quando nós não tínhamos filhos, a gente arrumava tempo que a gente trabalhava igual dois malucos. Então, eu sempre gostei de dormir até um pouquinho mais tarde e de ficar acordado até mais tarde. Então, eu começava a trabalhar lá pra 10, 10 e meia da manhã e parava de trabalhar lá pras 3, 3 e meia da manhã. Caraca. Então, era o tempo todo dentro de casa trabalhando. Depois que aí, realmente, a gente decidiu ter filho e tudo, tive meu primeiro filho e aí ele colocou um freio nisso. Porque não tinha jeito, não tinha condições de ficarmos eu e Gabriel trabalhando o tempo todo e a criança aí. Então, a partir dali é que eu tentei colocar aí um pouco de horário, um horário normal pra se trabalhar. Mas mesmo assim, a gente continuou fazendo muita coisa em horário extra e cansei de virar madrugada, de estar trabalhando e parar pra amamentar e voltar pra trabalhar. Então, assim, essas coisas, o tempo pra mim é até um grande desafio, um tema que eu adoro de paixão, que é justamente essa organização de tempo. Então, eu vivo lendo artigo, vivo vendo metodologias, porque eu acho que é uma coisa que pra mim é difícil, porque são muitas funções ao mesmo tempo, então você dá conta de tudo isso, é difícil de atender o cliente, o nosso, e ter o filho, e ter o colégio do filho, e ter o marido, e ter eu, é bem difícil. Então acho que assim, o nosso tempo de início foi uma dedicação extrema, e até hoje ainda é muita dedicação. Então não tem, férias, eu tiro férias uma semana por ano, e quando a gente viaja, eu tenho que sair daqui, porque aí é o outro problema do home office, a partir do momento que eu tô aqui dentro, eu não consigo ficar na sala sentada, não. Agora eu tô de férias, vou descansar. Não rola. Então, pra você realmente descansar e tirar férias, você tem que se tirar desse ambiente aqui. Eu preciso ser arrancada daqui pra poder descansar. E antes da gente falar do Código Fonte TV, que é um trabalho bem legal que vocês têm, vamos falar um pouquinho. Você falou que você gosta dessa parte de gerenciar tempo e ver esse tipo de coisa. Você usa alguma coisa? Você usa alguma técnica de gerenciar tempo? Ou usa softwares pra te ajudar no dia a dia? Sei lá, algum software de to-do list? Como que você gerencia as suas coisas no dia a dia? Isso, eu uso o To-Do, uso também o Google Keep pra anotar uma coisa mais rapidinha, mas ele é o que eu uso pra organizar. Sou fã de carteirinha de listas em papel. Olha, eu tenho problemas até, eu diria que isso chega a ser, sei lá, um problema. Listas em papel? Em papel. Você chega aqui na minha mesa, tem sempre uma listinha em papel. Então, às vezes, eu tenho ali tudo eu preciso, óbvio, do computador, né? Porque tá no celular, tá no computador, em qualquer lugar eu acesso. Mas, às vezes, pra eu me organizar naquele momento que eu sentei aqui, tipo, nossa, tem que responder um e-mail, tem que isso, tem que aquilo, eu escrevo no papel. Então, acho que, não sei, são problemas. Cada um, né? É no papel ou no post-it? A louca do post-it. Olha, não, eu tenho... Post-it pendurado, assim. Eu tenho post-it, mas não... Eu já tentei com post-it, mas não dá muito certo, não. Então, o post-it eu até deixo quando é uma coisa muito urgente. Tipo, ele serve realmente pra chamar muita atenção ali. Mas a louca do papel eu tenho problemas, admito, gente. Não é normal. A listinha do papel. E o papel você usa como se fosse um lembrete mesmo, né? Você anota ali e fala, opa, isso aqui eu preciso saber alguma hora. Não... Ou o papel são coisas que você vai fazer hoje mesmo. Isso, são essas coisas que eu vou fazer hoje, que às vezes estão anotadas no computador, mas a loucura do ser humano é tanta que às vezes naquele eu faço tem a lista principal no computador e eu faço uma mini lista aqui, entendeu? De subtarefas, que essas daí talvez vão que entra desde, tipo, nossa, eu tenho que ligar pro médico pra marcar uma consulta, até realmente, olha, não, gente, tem esse e-mail aqui, eu tenho que resolver esse problema. Então, não sei, olha, Montanha, é problema do ser humano aqui. O papel faz parte da minha vida ainda. Olha só, não faz sentido isso, né? Mas faz. Ó, você falou que você usa o software To-Do, é isso? É, To-Do. Que é uma listinha de tarefas, só que ali eu acho legal porque ele tem uma separação de mês. Não tem nada demais de outros softwares, mas eu já uso ele há algum tempo, então eu continuei, adotei, acostumei aí com o jeitinho dele. É to-do.do, é isso? Não, é T-O-D-O-D-L-E. Bonitinho. Eu uso Todoist, já viu? Já ouvi falar. Todoist, legal, bacana também. É difícil você falar de um
um que eu não tenho ouvido falar, entendeu? É que, como esse aqui, o meu já tá tudo configurado aqui, eu acabo usando ele. Ele tem um esqueminha que eu acho interessante, que ele utiliza a metodologia, que é interessante, que você separa a sua vida por atores, assim. Não, aqui eu tenho que fazer isso daqui enquanto eu estiver no escritório e ele faz parte da empresa. Isso daqui eu tenho que fazer na rua, mas é na rua pessoal, é na rua da empresa, é na rua... Então é uma forma de organizar que eu acho interessante. Legal. Eu tô vendo aqui também, ele tem uma parte de hábitos. Isso é uma coisa que eu sempre tentei ter, mas, putz, é difícil, cara. É difícil, né? Ter app pra traquear seus hábitos e criar novos hábitos não, aí eu também não cheguei ainda nesse ponto, não, porque acho que até lá eu surto antes, mas... E você usa alguma metodologia pra você trabalhar, sei lá, um Pomodoro, alguma coisa do tipo? Ou aí já é demais também? Olha, de vez em quando, pra algumas coisas eu uso Pomodoro. Por exemplo, graças a Deus nós temos muitos comentários e muitas coisas pra sempre responder. Então, se eu não me colocar um limite de tempo, quando eu vejo, eu fiquei a minha manhã inteira respondendo o pessoal. E infelizmente eu não posso dedicar todo o tempo, adoraria. Ficaria feliz da vida, mas não tenho como. E aí, às vezes, eu uso Pomodoro, entro lá naquele Tomato Timer e boto ali, não, eu vou ficar 25 minutinhos respondendo o pessoal, que aí quando apita, eu já achei que chegou no meu limite de tempo. Já tá na vida de CEO, hein? Viu? Vida de CEO é isso aí. De manhã respondendo e-mail. Tá vendo? Olha só que luxo. Show. Então, pra gente terminar, então, finalizar aqui, fala um pouco sobre o projeto que vocês têm lá no YouTube, que é o Código Fonte TV, que, aliás, é onde eu conheci vocês, que, sensacional o trabalho que vocês estão fazendo lá. Inclusive, tem um programa novo, né, que estreou faz pouco tempo. Exatamente. Bom, vou começar falando de como começou. Começou, assim, um pouco despretensioso. A gente não imaginou que chegaria onde nós estamos hoje. Foi uma real surpresa. Eu, Vanessa, nunca na minha vida imaginei que eu estaria trabalhando com vídeo. Pra mim é uma coisa, assim, completamente surreal, porque eu sempre fui muito tímida, embora o trabalho tenha me tirado aí muito dessa timidez, porque eu era daquelas que as pessoas falavam comigo e eu respondia monossilabicamente, sim, tá bom, aham. Então, isso com o trabalho, faculdade e tudo mais, eu perdi essa vergonha, então hoje eu não tenho mais vergonha de falar com as pessoas, mas ainda assim, pra mim, a ideia de falar com uma câmera, eu custei muito a aceitar isso. Tanto é que a ideia do canal do Código Fonte, ela começou uns 2 anos antes da gente realmente colocar vídeo no ar. A gente procurou uma pessoa pra fazer, a gente fez entrevista, a gente fez teste, mas nada dava a cara que a gente realmente queria, tanto eu quanto o Gabriel. E a nossa ideia, a gente já tinha o conteúdo escrito, o conteúdo técnico, mas a gente viu aí que o YouTube, a parte de vídeo, era o que tava chamando mais o mercado. Então a gente viu que para continuar com o Código Fonte, a gente teria que ter uma área interessante de vídeo. E, ao mesmo tempo, a gente não tinha muito essa ideia de fazer aquele vídeo tutorial, que é muito importante, eu consumo pra caramba, mas a gente queria fazer um negócio diferente. Então a gente começou, a gente escreveu o roteiro, a gente viu um negócio legal, e por fim o Gabriel meio que me convenceu, vamos gravar, vamos ver se a gente consegue e tudo. Os primeiros que nós fizemos ficaram horrendos, horríveis, da gente jogar fora e não mostrar pra ninguém. E aí depois nós começamos a fazer, a gente até que, poxa, acho que tá um pouco melhor. E na época tinha uma moça que trabalhava com a gente, a Leandra, que trabalhava fazendo conteúdo pro Código Fonte, e ela ajudou a gente, deu umas dicas e falou, olha, vocês têm que ser vocês, não adianta vocês tentarem fazer outra coisa, então tenta ficar à vontade e falar do jeito que vocês falam, vocês dois já têm uma convivência muito grande juntas, e isso daí ajuda vocês, né? Então tem um conhecer o outro, então vamos lá. E aí foi onde a gente chegou, e assim, surpreendeu muito, porque eu vou ser muito sincera, eu me preparei assim, psicologicamente, pra quando a gente lançou, pra receber uma enxurrada de crítica das piores possíveis, porque infelizmente muitas vezes é o que acontece na web, né? Você vê muita gente fazendo às vezes um negócio legal, mas que o pessoal ou implica ou não gosta de alguma coisa, então tá cheio de haters. Assim, eu realmente me preparei pra, olha, tá bom, se não der certo, a gente faz outra
coisa, não posso levar ferro e fogo. E foi o extremo oposto. Assim, hoje nós chegamos nessa última semana a 60 mil inscritos, o que pra gente é algo incrível. Aê. Obrigada, ficamos muito felizes. E assim, principalmente porque a gente sabe que o nosso nicho, ele é focado, né? Não é eu não vou atingir 1 milhão de usuários, nunca pensamos em nada parecido com isso. Então, pra gente ter conseguido os 60 mil foi muito legal. E assim, com muitos elogios, com muita gente gostando do que a gente tá fazendo, agradecendo pela ajuda, pedindo, dando sugestão, assim, fazendo críticas, mas críticas que são construtivas, entendeu? Tem até o pessoal, não gostei disso, mas ninguém chega de voador em cima da gente. Então, foi muito legal. E a gente acabou se surpreendendo hoje, acho que tanto eu quanto o Gabriel, a gente já consegue aí mostrar um pouco da sintonia que a gente tem enquanto casal, porque enquanto casal aí já vai fazer 21 anos que nós dois estamos juntos, então tinha gente que brincava comigo, mas vem cá, vocês se conheceram na incubadora? Foi na hora que nasceu? Porque realmente são muitos anos juntos. Então hoje eu tô com 37 anos, a gente começou a namorar com 16, então essa facilidade que a gente tem de improviso e de essa sintonia é comum pra gente, né? A gente não precisa se esforçar. E aí, cara, a gente começou agora, como você falou, começamos com um quadro novo, fez 15 dias, que é o Dicionário do Programador, que foi uma ideia que nós já tínhamos, e aí entrou um parceiro pra poder ajudar a gente aí a tocar a ideia, e a gente tá conseguindo colocar aí um pouquinho mais de conteúdo no canal, e estamos realmente muito felizes com o resultado. Pode falar o nome do parceiro aí, pode falar. É a HostGator que entrou com a gente. Paga nós, HostGator. E agora, ó. Então a gente ficou super feliz, né, por estar conseguindo, porque a dificuldade, você que cria conteúdo também sabe como é que é, né? É uma dedicação imensa e que pra você ver o retorno disso não é fácil, né? Então... exatamente. Né? São muitas horas e muitos anos de dedicação pra você conseguir ter alguém que aposte aí na sua ideia. Então foi bem legal quando a gente recebeu aí o contato deles e apostando um pouquinho no nosso canal. Muito legal. Isso que você falou realmente faz muito sentido. E é uma coisa que você tem que gostar, né? É uma coisa que você tem que gostar bastante do que faz, porque realmente demora bastante pra você ter um retorno legal, assim. E não é só retorno financeiro, não. É um retorno que equilibre as coisas, né? De você continuar se sentindo motivado, que talvez o retorno financeiro pague os investimentos, porque querendo ou não, pô, a gente investe em câmera, em microfone, em iluminação, e a gente quer sempre melhorar a qualidade, fazer mais. Eu passo dias aqui namorando câmeras e lentes. Eu não sei se vocês são assim, se o Gabriel também é assim, mas eu fico aqui namorando lentes e câmeras e eu só vejo aqui, ó. Nossa, essa câmera é legal, cara. Deixa eu ver aqui, ó. 12 mil reais. Meu Deus. Exatamente isso. Olha, aqui normalmente quem namora mais essa parte de câmeras e lentes e tudo mais é o Gabriel. Então ele namora e passa pra mim o link. Aí eu olho e falo, nossa, Gabriel, não dá, aguenta aí. Assim, justamente, 12 mil, não, nem pensar. Ele, não, mas eu tô só dando uma olhada, eu tô vendo como é que é. Ele tenta se justificar, né? Exatamente. Se ela falar que beleza, então eu tô no caminho. Vai, ó, mas aí, coitado, ele sofre porque eu sou uma mão de vaca, gente. Pô, mas muito, muito legal, cara. Muito legal o canal de vocês. Como eu falei, eu conheci vocês por lá. E muito bacana isso de vocês escolherem esse lado de não ser muito técnico, né? Não ficar mostrando só tutorial. Que inclusive tem muitos canais que fazem isso. E, pô, é sensacional também. Mas é bem legal vocês terem um canal mais... de falar mais coisas do dia a dia, de ser algo mais comportamental. Então, pô, eu já vi quase todos os vídeos de vocês. Inclusive, eu tava vendo aqui no final, acho que a moça que você falou que trabalhou com vocês tem uns vídeos delas aqui, né? Uhum. Sobre alguns reviews. E essa parte que você falou dos haters também, né? E de você se preparar psicologicamente pra isso, também é uma coisa que passa por mim também, que passa por nós que deve na estrada de... Não é nem pensando em hater, mas assim, pô, será que eu tô indo no caminho certo, né? Será que eu fazendo isso, ou falando minha opinião, eu não tô sendo egocêntrico, ou, sei lá, fazer esse tipo de coisa. E a gente já ouviu também bastante, né, que, pô, eu consumo YouTube muito mesmo, assim. E é difícil eu dar o like, ou ir lá comentar e falar que gostei. Pra eu que consumo e crio, já é difícil eu fazer isso. E quando você não gosta, é muito mais fácil, né, a pessoa que não gosta ir lá e reclamar que não gostou. E aí a pessoa que gostou, ela, assim, são poucas que vão lá e falam que gostou, que sei lá, deu like, fez aquilo lá, ou a maioria que gostou é simplesmente, gostei, assistiu o vídeo inteiro e sai, assim, né? Não, é um pouco mais difícil a pessoa que gostar
se manifestar. Quando você não gosta, é mais fácil você se manifestar, né? Então, todo mundo que cria conteúdo assim, o pessoal fala que você não se prender muito às críticas, né? E você se prender mais aos elogios, né? E as críticas construtivas, né? Não críticas negativas só. Então, você se prender a essas pessoas, porque quando você gosta de alguma coisa e se desprendeu um tempo pra ir lá e elogiar, vale muito, né? Muito mais do que uma crítica qualquer, assim. A pessoa entrou e falou assim, não gostei. Exatamente. E chegou lá e falou um rage, assim. A pessoa tem que se desprover de muito mais energia pra poder entrar lá e elogiar, de fato, alguma coisa que ela gostou, né? Olha, exatamente. E compartilho do mesmo que você. Eu também não sou aquela pessoa de ficar compartilhando conteúdo, de ficar dando like, de ficar comentando. Então, também parto desse mesmo princípio. Se a pessoa, poxa, chegou lá e às vezes você recebe, um texto mesmo da pessoa agradecendo, falando o quanto ajudou, que aquilo foi legal pra profissão, que ela tava desmotivada e aquilo ali motivou, que tá se espelhando na gente. Então, assim, é um reconhecimento que, nossa, faz muito bem e faz com que a gente continue com o canal, continue com toda a dedicação e correndo atrás, porque é difícil, é um conteúdo que, por mais que pareça que seja descontraído, a gente estuda muito, né? A criação do roteiro é trabalhosa, porque, poxa, eu tô ali falando, às vezes, de uma tecnologia, de alguma coisa profissional, e que eu tenho que pesquisar. Eu também não domino tudo, né? Então, você vai pesquisar, que nem a gente fez um vídeo sobre a síndrome do impostor. Achei super interessante o tema, mas, cara, eu não conhecia nada. Então, assim, eu fui pesquisar tudo pra gente poder chegar e ver o que era mais interessante, o que era legal de falar. Então, todo esse trabalho, ter esse reconhecimento desse trabalho, através de um comentário que a pessoa escreve lá, um blocão de comentário agradecendo, que o pessoal deu like, que curtiu e tudo mais, cara, pra gente é muito legal. E foi uma surpresa ver esse reconhecimento da forma que a gente tá tendo. Show de bola. Então é isso aí. Vanessa, queria agradecer de novo por você ter aceitado o convite aqui, ter participado, contar um pouco da sua história para nós. E valeu muito, muito obrigado mesmo por gravar aqui conosco. Olha, foi um prazer. Tava nervosa, foi a primeira vez que eu tô participando aqui num podcast, então foi meu debut aqui. Foi super legal. Muito obrigada pelo convite. Acompanho vocês, adoro ouvir vocês. Às vezes só não escuto mais porque eu não tenho aí o timing de tempo, né? Puxa vida, eu escuto as pessoas, não, quando eu tô indo pro trabalho no metrô eu escuto. Então o home office não me proporciona isso, tá vendo? Eu não tenho esse tempo. Mas sempre que tô trabalhando, que tô fazendo uma coisa que eu consigo ficar escutando vocês, eu escuto, adoro e muito obrigada, foi um prazer participar. Foi uma dica aí, tarefas domésticas é muito bom, hein? Eu lavo uma louça escutando um podcast que, Olha, faço isso também. O problema é que aí vem normalmente a criança agarrar na perna, entendeu? Vem a outra mostrar o álbum de figurinhas. Esse problema eu não tenho. Aí eu já tenho que ficar pausando toda hora, entendeu? Interrompe ali o processo de conhecimento que eu tô tendo no podcast. Show, é isso aí. Valeu então, Vanessa. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.